O poder de criar a sua realidade. Você já tentou visualizar uma vida melhor, um novo trabalho, uma nova realidade, uma nova maneira de viver e se posicionar no mundo, mas as coisas simplesmente não acontecem? Bem, vou te contar uma história. Quando eu tinha 18 anos, era mais ou menos essa faixa de idade, eu estava num determinado trabalho e eu me vi num dia chuvoso, uma chuva fina, varrendo folhas de amendoeiras molhadas. Eu não varria, eu arrastava aquelas folhas. Eu achava aquilo muito deprimente. Não que eu recusasse esse tipo de trabalho, mas era necessário, era um período de faxina. E eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Naquele momento, eu tomei consciência do potencial de energia que eu tinha. E olhei para um momento que eu estava passando que eu considerei bastante inadequado. Mas olhei para o futuro e me perguntei, caramba, como eu consigo realizar esse potencial de energia? Eu não sei o que é isso, mas essa coisa me preenche de uma maneira que me faz vibrar por uma situação melhor, por uma vida melhor. E a partir daquele momento, eu passei a visualizar e a projetar esse potencial de energia para uma vida melhor. Assim, a questão de visualizar uma vida melhor, visualizar um trabalho melhor, visualizar condições mais favoráveis, não é uma questão só mental, é uma questão energética, uma questão vibracional. A nossa vibração determina o caminhar dentro desse processo de visualização. Uma questão interessante é, uma visualização é um ponto futuro. Nesse ponto futuro, podemos dizer que é apenas um exercício mental. Mas quando nós retomamos ao nosso ponto presente e estabelecemos a partir da condição que nós estamos, passo para chegar nesse ponto futuro, esse é o seu caminho vibracional. A partir desse momento, você não precisa mais visualizar, você precisa simplesmente cuidar da sua vibração de maneira que ela seja forte o suficiente para executar esse caminho. Como é que se faz isso? Conhecimento e prática. É um modelo muito eficaz. E se você conseguir associar o conhecimento e a prática a um modelo energético adequado, com certeza você vai ter sucesso. Agora, como é que funciona um modelo energético adequado em relação a um ponto futuro? Do que nós estamos falando? Porque se você pensar em ponto futuro, uma coisa externa, como se tivesse externa a si mesmo, parece uma dicotomia, né? Como é que eu penso uma coisa que está no tempo e está ligado a um passo no presente? Isso se dá através do seu campo bioenergético. Quando você tem uma vibração forte, quando você tem um corpo bioenergético equilibrado, o que você pensa, o que você faz, tem a ver com o que você coloca também no seu campo bioenergético. Essa imaterialidade de pensamento, com o tempo, vai te dar uma materialidade de coisas que vai representar essa real transformação na sua vida. Pensando nisso, eu trouxe para participar do nosso papo a Adriana Ripardo, uma terapeuta energética, terapeuta integrativa, que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Adriana, muito obrigado por ter participado do nosso canal. Eu que agradeço poder estar aqui participando desse canal, que é um canal educativo e que contribuiu muito para mim. Gente, uma abordagem para a gente dar sequência à conversa com a Adriana. A visualização ativa é quando o corpo participa, a emoção participa. A Adriana traz uma experiência que eu considero assim, única nesse processo e eu vou pedir para ela compartilhar com a gente. É um momento que eu guardo até hoje na minha memória, porque faz parte da nossa existência, né? Faz parte desse crescimento dela, o nosso crescimento, que desde então ela tem trabalhado conosco nesse processo de terapia educativa. Me explica aquele momento em que você não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo com seu marido, através de uma terapia, um tratamento de coluna lombar, dor lombar, e você presenciando o que aconteceu. Então, naquele exato momento foi uma coisa assim que mexeu muito com a minha parte emocional, né? Porque ali eu vi a magia da terapia, né? Foi quando eu percebi no ato da manipulação,
de como manusear o corpo, né, de como fazer o outro se sentir bem, que me veio aquela emoção e eu senti todo aquele processo de tratamento, de manipulação com as energias. Gente, a Adriana, ela chorava muito, igual a criança. Parecia um bebezão. Aí eu olhei pra ela e falei assim, meu Deus, por que você chora tanto, mulher? O que você falou? Aí eu falei pra ele que... Não lembro o que eu falei. Que Eu você tô falei? emocionada. Eu tô emocionada vendo meu marido sendo vestido por você. Gente, foi um troço muito interessante. O marido dela cheio de dor, deitado na maca, e ela chorando. Porque realmente tinha me emocionado aquela situação, né? Aquela situação me emocionou profundamente. É uma situação, gente, que é inexplicável. É o sentimento. É algo que vem à tona, aquele sentimento da emoção de você sentir e você perceber o que está acontecendo naquele exato momento. Eu chamo isso de sincronicidade vibratória, né? Ela entrou eu chamo isso de sincronicidade vibratória. Ele entrou na energia presente de tratamento, que quando a gente está fazendo um tratamento, está cuidando de alguém ou está conversando, as coisas que acontecem estão além de nós mesmos, estão dentro do nosso campo bioenergético também, onde outras formas de energias acontecem. E ela conseguiu entrar nesse campo bioenergético e se emocionar com isso. Foi quando eu disse para ela, você será uma boa terapeuta. Por quê? O terapeuta que se emociona, que consegue fazer essas conexões, consegue sentir esse bem-estar em relação a algo bom que está acontecendo, se conciliar conhecimento, prática e emoção, vai ser uma boa terapeuta. Então, pessoal, estamos hoje falando visualização, ponto futuro, vibração, passo a passo. Na teoria isso é muito bonito. Aí eu queria saber da Adriana, na prática, Adriana, como foi fazer esse caminho? Porque a Adriana simplesmente tinha várias outras funções que ela executava. Paralelo a esse processo de ter a intenção de tornar-se uma terapeuta em função daquela emoção, eu quero conhecer essa emoção, quero direcionar essa emoção para algo bom, que ela já tinha isso no âmago dela. Ela teve que vencer várias dificuldades, várias resistências. Conta pra gente como foi esse processo de tornar-se uma terapeuta integrativa e como você se sente hoje em relação a isso. Então, na verdade não foi nada fácil, você me acompanhou durante essa trajetória toda, né? Foi quem me ajudou a me tornar o que eu me tornei hoje, uma terapeuta integrativa. E foi um processo assim, gente, não foi fácil porque além eu queria ser terapeuta porque eu me emocionei e vi que aquele era o meu caminho, mas eu era mãe, marido, tinha um comércio, uma padaria. Além disso, eu tinha que conciliar tudo isso com a terapia. Quer dizer que eu tinha que buscar os conhecimentos, tinha que entender melhor, porque não bastava só a parte do emocional. Você tinha que aprender, conhecer, fazer cursos. Foi quando o Dr. Jorge abriu uma turma, né, de terapeuta, curso RCME, né, que era o curso de reflexologia da coluna medular espinhal. Então foi ali onde eu comecei a ampliar, né, comecei a entrar na parte de conhecimento como terapeuta e fui agregando cursos, participei de radiestesias, aqui quando a gente desenvolve um trabalho de radiestesia muito bacana. E assim que foi acontecendo todo o processo de adquirir um conhecimento que lá no momento era um sentimento e que agora ao longo do tempo tive que projetar um caminho para hoje estar exercendo a minha função de terapeuta integrativa e desenvolvendo esse canal aqui junto com o Dr. Jorge de estudos. Agora me explica, aquela emoção que você transbordou tão espontaneamente, isso era frequente na sua vida? Você se emociona com facilidade, ser muito emotiva? Isso é boa pergunta. Isso se apresentava com algum tipo de desequilíbrio ou era natural isso? Era um incômodo? Porque para mim era um incômodo ter esse potencial e me considerar às vezes um inútil, né? O que é isso? Eu não estou na função certa, aquilo me chocava. Eu pensei, cara, eu tenho que mudar isso.
Então, Em algum momento você se fez essa pergunta? sim, o que acontece? Isso aí é muito legal você fazer essa pergunta, porque emocionalmente eu era uma pessoa desequilibrada. E a terapia, fazer o fato de você se conhecer, o autoconhecimento, me fez me tornar uma pessoa emocionalmente mais equilibrada. Porque antigamente tudo eu chorava, ou vinha aquela questão de explosão, não tinha controle sobre as minhas emoções. Mas a partir do momento que você começa a conhecer, né, a criar conhecimentos, você começa a se entender. Você ficou mais equilibrada? Emocionalmente, sim. Me percebi um equilíbrio. Claro que nós não, assim, como a gente sabe, a gente não fica equilibrado 100%, mas você passa a ter mais consciência das Ter suas mais emoções. recursos para lidar com as suas a emoções. vida, né? E o desequilíbrio Exatamente. faz parte da vida. Exatamente. Então, o que a Adriana está tentando falar e o que eu estou tentando entender. Às vezes, uma emoção que parece ser desequilibrada não é desequilíbrio, é falta de direção. Muitas formas da gente se movimentar, pensar e agir, às vezes são coisas simplesmente inadequadas. Eu diria assim, o nosso circuito eletrônico não flui adequadamente quando a gente não dá essa direção da energia em relação ao céu e à terra, em relação a um propósito. Quando a gente consegue encaixar a nossa energia num caminho do bem, que nos faça bem ao próximo, a gente tende a ter mais recursos para lidar com as dificuldades da vida. E a dificuldade que a Adriana diz que teve é a dificuldade de todo o processo, do que se apresenta como novo, de você ter que entender qual passo, entender qual planejamento, entender qual investimento você tem que fazer no conhecimento, na prática, para chegar a um certo objetivo. E hoje, eu pergunto a você, você tem novos objetivos? Essa coisa tornou-se uma função exponencial de você querer progredir Com de uma certeza. forma mais próspera ainda? Com certeza, tanto é que eu estou projetada agora para o ano que vem iniciar minha faculdade de psicologia. Qual o nome dela que eu esqueci? Me fala de novo. Positiva. Psicologia, Então assim, o ano que vem eu estou projetando já um ponto futuro para uma faculdade de psicologia positiva e agregar nas funções que eu já Então executo você já tem um hoje. novo ponto futuro, né? Com certeza. Agora tem que construir o passo para fazer esse ponto futuro ter Ainda materialidade. tem o nosso canal, que é um ponto futuro que nós estamos galgando. E uma coisa interessante que é Né? bom falar para quem nos está assistindo, que quando a gente consegue cumprir um passo a passo, como um projeto piloto, qual o primeiro passo a passo que eu construí? No sentido de dar vazão ao meu potencial de energia. Foi fazer a fisiologia energética, medicina tradicional chinesa. Foi a minha primeira formação em termos de energia. Depois que eu cumpri esse modelo, eu usei esse modelo para construir todos os outros pontos futuros. Então, esse modelo que você construiu, esse ponto futuro de construiu no sentido da materialidade, a se tornar uma terapeuta, a entender as dificuldades, como vencer as dificuldades, a sua mente já tem um programa para realizar novos pontos Futuros, verdade. Então, essa é a maneira mais eficaz da gente proteger e equilibrar a nossa energia. É dar um caminho a ela seguro, que ela se sinta confortável em repetir o processo. Bem, pergunta para todos. Como a gente escolhe fazer o caminho que a gente ou visualiza ou é aconselhado a fazer? Muitas vezes, nós não temos essa certeza. É pura emoção, é pura vontade de querer transformar-se. É pura vontade de querer melhorar as condições de vida. Existe uma questão técnica no processo, que pode ser financeira, pode ser realização profissional, mas existe uma realização emocional, é estar bem com aquilo que você está fazendo. Ajustar isso, nem sempre há uma certeza presente na questão. O que precisa ser avaliado é o seguinte: tem pessoas que têm essa capacidade emocional de tomar uma decisão. Tem pessoas que precisam racionalizar mais o processo. O que você não pode deixar de fazer é uma escolha. Principalmente quando essas escolhas estão presentes no momento em que você sente a emoção e às vezes aparece uma oportunidade. Assim, algumas pessoas simplesmente agem emocionalmente.
E, ao sentir uma certa emoção em função de uma mudança, aparecem circunstâncias presentes, como uma sincronicidade, vamos dizer assim. Momentos em que aparecem como respostas a um questionamento emocional ou mental. Mas é muito bom quando você tiver uma percepção de mudança, ou tiver um aconselhamento, ou tiver uma intuição, e você não tiver ou não se sentir com aquela capacidade de fazer aquilo naquele momento, você se perguntar, caramba, o que eu faço para alcançar esse objetivo? Transforme essa pergunta numa oração. O que eu faço? Onde eu estou? Quais são os passos que eu tenho que dar? Tem várias técnicas de desenvolvimento emocional, mental, energético que ajudam nesse processo. A gente no canal aqui tem passado para vocês vários processos em que vocês aprendem a equilibrar a energia, aprendem a circular a energia em relação ao corpo, em relação ao universo, e a intuição e a percepção melhora na tomada de decisões. Assim, Adriana, eu te pergunto, qual foi a clareza que você teve para tomar a decisão de fazer esse caminho? Você se emocionou, eu sugeri a você que seria um bom caminho, que você seria uma boa terapeuta, e você simplesmente se decidiu por você mesmo. O que levou você a tomar essa decisão? Qual foi a certeza que você teve para você fazer isso? Então, primeiramente eu confiei. Eu acreditei que aquilo ali era possível. Então, assim, eu digo que eu acreditar, eu confiei naquilo que você me falou e eu segui e me vi aquele sentimento que eu tive. Eu acreditei naquilo. Eu diria que é um ato de fé, né? Eu acreditei naquilo. Napoleão Hill diz que o ato de fé é uma riqueza intangível, entendeu? Então, a gente quando se emociona, toma decisões a nosso favor, em sintonia com o universo, a gente tem atos de fé. Então, a gente se apropria das nossas riquezas internas. E para ser um bom terapeuta, você tem que ter um ato de fé, porque não é um caminho fácil. É um caminho de autoconhecimento, de autocuidado, de transformação, não só de si mesmo, como também do próximo. Esse caminho que eu estou fazendo, esse caminho que a Adriana está fazendo. Agora, muito interessante é ressaltar que, se a gente está falando de ponto futuro, está falando em construir uma realidade, podemos dizer, a partir de agora, podemos construir inúmeras outras realidades, podemos construir várias realidades. E a mesma realidade que a gente projeta, ela pode mudar, ela pode melhorar, ela pode mudar de caminho também, pode mudar de sentido. Mas esse avançar, esse seguir em frente, querer melhorar, querer estudar, querer praticar, não há investimento melhor e não há forma mais segura de estar com a sua própria realidade dentro de outras realidades, qualquer que seja que você possa imaginar. Adriana, a gente sabe que fazer o novo, construir algo novo, uma nova realidade, não é fácil. Sim. Falar de ponto futuro, vir para o presente, dar um passo a passo, investimento, estudar, é muita coisa. O que você fez e o que você faz para manter-se em equilíbrio para realizar esse processo? Bom, primeiro, para não desistir do processo, eu me volto lá no passado para poder lembrar do que me trouxe até aquele ponto futuro e da onde eu estou para poder chegar naquele ponto futuro. Então, assim, eu diria que que existem as dúvidas, né, se a gente continua ou não no processo. Então, um dos pontos que a gente utiliza é você fazer por que eu cheguei até aqui? Por que eu quero chegar até o ponto futuro? Então, assim, lembrar daquele sentimento é o que fez eu dar continuidade. Claro, existem várias dificuldades, a gente sabe disso. E uma das coisas que me manteve equilibrado foi justamente conhecer e fazer com que o conhecimento eu pudesse aplicar em mim mesma. De eu poder me conhecer como energia. Porque, assim, para você, primeiro você precisa se conhecer e se curar e se tratar, para você poder depois cuidar do outro. Então, assim, esse processo, ele foi muito bom para mim em termos de conhecimento, de me conhecer. É um processo transformador. É um processo transformador. Então, para me manter em equilíbrio, um dos processos que eu utilizei e utilizo até hoje são os exercícios bioenergéticos. E isso serve para você que está querendo buscar um equilíbrio para o trabalho, para você que está passando por problemas emocionais. Então, fazer os exercícios bioenergéticos foi o que me manteve no meu caminho, foi o que me manteve equilibrada para poder
almejar, conseguir o que eu quero, que eu queria naquele momento, né? No momento passado. E hoje eu tenho outras conquistas. Então, através dos exercícios bioenergéticos, a gente consegue sim se manter equilibrado. E isso vale para você também. Se você gostou, compartilhe, deixe um like, inscreva-se no canal, vai nos ajudar muito. Na descrição tem um link se você quiser aprofundar esse processo através do treinamento Yin Yang, no qual você aprende a lidar com a sua energia, cuidando e desenvolvendo-a com saúde e prosperidade. Até o próximo vídeo.